Queridos, como vocês sabem, Jesus ele sempre falava por parábolas, né? E falava por parábolas. Tinha a parábola as parábolas da dracma perdida, da ovelha perdida, a parábola do filho pródigo, né? Então Jesus ele sempre falava por parábolas para ensinar as pessoas sobre o reino de Deus, né? E para revelar a verdade para aqueles que estavam, né, dispostos a ouvir ele. Então Jesus ele tinha a multidão, ele tinha os 72 ou 70, dependendo da versão, né, que a gente lê, mais dois. Ele falava para os 12, ele falava para os 3, e tinha um que se achegava mais ao coração de Jesus, que ouvia mais o que Jesus tinha para revelar a eles. Então Jesus ele sempre falava por parábolas, e parábolas era uma forma de comunicação eficaz que ele tinha, que permitia a Jesus de trazer as mensagens mais complexas de forma mais simples que as pessoas pudessem entender. E assim, quando a gente dá um exemplo de alguma coisa, se a gente simplesmente falar, a gente não der um exemplo de alguma situação, né, como parábolas, né, as parábolas são mais fáceis da gente identificar aquilo que a gente quer transmitir. E hoje eu quero trazer para nós meditar aqui, queridos, na parábola da grande ceia, onde Jesus ele fala de um grande banquete, onde muitas pessoas elas são convidadas, mas muitas pessoas elas rejeitam também esse convite, né, que Jesus, que o Senhor faz, né, para que eles estejam nessa ceia. E em Lucas 14 nós encontramos um banquete ali, queridos, recheado de ensinamentos e parábolas, né, oferecidos por Jesus, onde também alimenta a nossa alma, nosso espírito, né? Esse capítulo ele nos convida a estar uma mesa farta, onde os convites são recusados por muitas pessoas. E a parábola da grande ceia nos faz refletir sobre as nossas prioridades. O seu significado ele é profundo e podemos extrair várias lições dessa parábola. A Bíblia nos diz, né, como o diácono Anselmo teve aqui agora há pouco, falando sobre o nosso tesouro, né? A palavra de Deus diz que onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Então, se nosso tesouro está nos céus, né, a gente vai adquirir as coisas eternas, né? E para nós começar com as parábolas, nós podem abrir o livro de Lucas 14, do 12 ao 24. Diz assim: então Jesus disse ao que o tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não aconteça que também eles te tornem a convidar e sejas retribuído. Quando, porém, deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e serás bem-aventurado, embora eles não tenham com o que te retribuir, recompensado serás na ressurreição dos justos. Ouvindo isso, no 15 agora, ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitas pessoas. Na hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, pois já está tudo pronto. Todos, porém, a uma começaram a dar desculpas. Guardem bem essa palavra, queridos, desculpas. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-los. Peço-te que me desculpes. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Peço-te que me desculpes. Outro disse: casei-me e não posso ir. Voltando aquele servo, contou estas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo: vai depressa pelas ruas do bairro da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: Senhor, está feito como mandaste, mas ainda há lugar. Então disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Então eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará o meu banquete. Amém, queridos? Vamos estar orando.
Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por essa mensagem, Pai, que o Senhor trouxe ao meu coração, Pai. Certamente, Pai, fui ministrado antes de trazer, Senhor, mas que o Senhor esteja, Pai, falando, Pai, com cada homem, cada mulher, cada irmão, cada irmã neste lugar, Pai, para que possamos, Pai, transmitir, Pai, a Tua palavra e possa ser recebida, Pai, num coração, Pai, que esteja disposto, Pai, aberto, Pai, para que possam entrar essa mensagem, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós repreendemos toda distração, todo espírito de distração, todo espírito, Pai, de incomodação, Pai, que em nome de Jesus, Pai, caia por terra, não tenha poder, Pai, neste lugar, Pai, que o Senhor esteja enviando os Teus anjos à frente, Pai, neste lugar, Pai, para que a Tua semente, Pai, caia em solo fértil, Pai, em coração, Pai, com um coração contrito e quebrantado, Pai, que possa fazer, Pai, a diferença neste lugar, Pai. Assim que nós oramos, Pai, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, por tudo que o Senhor já tem realizado, Pai, e coisas maiores o Senhor fará, Pai. No nome de Jesus, Pai, nós oramos e abençoamos, Pai, cada irmão, cada irmã neste lugar, Senhor. Amém. Amém. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus, queridos. Amém. Aleluia. Queridos, a parábola da grande ceia, ela é uma história contada por Jesus, como já falei, para ilustrar a oportunidade de salvação que Deus oferece a todos nós. Porém, pelas circunstâncias e as demandas do nosso dia a dia, muitas vezes nós acabamos deixando para depois as coisas eternas. Muitas vezes as nossas demandas do nosso dia a dia, trabalho, muitas vezes viagens, muitas vezes estudo, muitas vezes tudo aquilo que o Senhor tem, que o Senhor tem colocado em nossas mãos, né, nós deixamos para depois buscar o reino, sendo quando Ele, como o Anselmo também falou aqui no começo, aqui, que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, se nós colocar o reino de Deus em primeiro lugar, com certeza, todas as demais coisas vão ser acrescentadas sobre as nossas vidas. E o Senhor aqui, Ele nos faz um convite para a ceia, né? Esse Senhor representa Deus, né? Que convida todos nós a participar da sua mesa, onde muitos dão desculpas e não aceitam estar nesse lugar. Quantas vezes a gente vê, né, que a gente procura levar a palavra, né, para as pessoas, só que muitas vezes as pessoas falam, não, primeiro eu vou estudar, primeiro eu vou trabalhar, depois eu vejo o que eu faço. Queridos, muitas vezes não dá esse tempo, muitas vezes ou Jesus está voltando, e se Jesus não voltar, nós vamos um dia, né? Ninguém sabe o dia nem a hora, por isso que a gente sempre fala assim, que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, para que nós estejamos bem com o Pai, para que tudo que nós fizermos nessa terra aqui, Ele seja exaltado, tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. E Jesus conta essa parábola, querido, de um homem, né, que convida essas pessoas para esse grande banquete. E os primeiros convidados da lista, eles desistem, dando o quê? Desculpas, né, como acabei de comprar uma propriedade, não posso ir, né, acabei de comprar 5 juntas de boi, preciso experimentá-las, teve um que até colocou o casamento, né? Agora eu me casei e não posso ir. Quando todas essas coisas aqui, se eu casei, né? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou levar minha família para Jesus. Eu não vou primeiro aproveitar as coisas do mundo para depois ir para Jesus, né? E essas desculpas, queridos, parecem muito absurdas. Essas desculpas, né, que a gente vê aqui nessa parábola, parecem muito absurdas, né, aos nossos olhos, a gente vendo assim, né? Como que as pessoas não vão num grande banquete? Sendo que quando nós, crentes, né, nós gostamos de um cafezinho, né, na casa do irmão, né? Então, se convidar para um cafezinho, a gente já vai, né, que gerar um grande banquete, a gente deixa tudo e vai, né? Então, a gente não vai ficar fazendo muito luxo, muita cerimônia, né? Então, se um cafezinho já faz tudo isso, agora imagine um grande banquete, né, que essas pessoas rejeitaram. Só que essas desculpas parecem absurdas para nós hoje, mas muitas vezes nós damos esses tipos de desculpas, ou até piores muitas vezes, para não estar servindo ao reino de Deus. E a resposta dessas pessoas é o convite, né, parece indicar assim, que eles não queriam estar realmente naquele lugar, em comparecer nesse grande banquete, né, que esse homem estava dando. E o anfitrião da parábola da grande ceia, né, então ele muda os planos. Depois que o seu primeiro grupo, né, de convidados ali dá desculpas para não ir a essa festa,
o anfitrião ele decide substituir, né, esses convidados relutantes, né, que rejeitaram esse convite, e chamou as pessoas das ruas e dos becos da cidade. Mesmo com esses convites, né, de segundo nível, há espaço para mais pessoas no salão, diz aquele senhor. E o dono da casa, né, tem comida preparada e um lugar reservado para todos os convidados. Então ele decide que pode fazer a festa para quem quer que seja, né? Ele decide fazer essa festa para quem realmente queira estar naquele lugar. Amém? Então, queridos, se nós estamos nesse lugar aqui é porque nós queremos estar neste lugar. Aqui está servindo um grande banquete para cada um de nós, que nós possamos desfrutar desse banquete que Deus está derramando sobre nós hoje. A cada domingo que nós estamos nesse lugar, que nós estamos recebendo uma porção que Deus está derramando sobre nós. E o anfitrião também diz, né, que seus servos, né, para irem aos caminhos e valas de convidar os estranhos para o seu banquete. E ele convida, né, as pessoas à margem da sociedade da terceira rodada de convites, né, os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Esses convidados, eles não são os vizinhos nem pessoas do seu convívio. Eles eram pessoas rejeitadas pela sociedade, pessoas improváveis que por muitas vezes, né, poderiam estar sofrendo algum tipo de preconceito. E os convidados não são pessoas, né, com quem ele se assenta no templo, não são pessoas com quem ele tem aquela intimidade de contar os seus problemas. Esses convidados são pessoas estranhas, pessoas que ele nunca viu na vida. E muitas vezes, queridos, isso acontece conosco, né? E eu tenho um testemunho que eu tinha 17 anos, eu morava em Curitiba, eu vim para cá em 92, para Irati. Então eu estudava em Curitiba, eu pegava um ônibus, andava meia hora de ônibus e parava na Praça da Rui Barbosa, lá quem sabe, conhece Curitiba, sabe o que eu estou falando, e de lá eu atravessava aquele calçadão da 15, né? O calçadão da 15 ali sempre é movimentado, muita gente, né? E ali você vê de tudo, né? Você vê as pessoas desde vendendo droga até evangelizando, né? E para mim ninguém vendeu droga, pode ficar tranquilo, né? Para mim eles estavam evangelizando, né? E eu passei por esse lugar, de repente um grupo de jovens me abordou naquele lugar, né? E falaram do amor de Jesus para mim, falaram do amor de Jesus para mim. E nesse tempo assim eu era bem incrédulo, eu não tinha essa convicção do que é receber o amor de Jesus. E esses jovens, eles me abordaram e falaram, e oraram comigo, né? E naquele tempo não tinha essa comunicação como nós temos hoje. Pega o número de telefone, já liga para a pessoa, já entra em contato, né? Então a gente não tinha essa livre comunicação tão acessível assim como é hoje. E esses jovens, né, eles me deram uma cartinha e convidaram para ir na igreja deles, né, e fizeram assim aquele ato assim de evangelismo assim muito bonito, assim. Eu pensando nos dias de hoje, mas naquele tempo eu não dei muita importância para tudo isso que Deus estava falando no meu coração. Mas eu vejo assim que Deus desde esse tempo ele já estava cuidando de mim, para que eu pudesse estar aqui hoje. E eu vejo assim, queridos, como assim essas pessoas improváveis, que nem vocês podem estar olhando para o mais improváveis de todo para estar ministrando a palavra hoje, né? Eu vejo assim que não é por nós mesmos, mas é o Espírito que vive em nós. Ele que dá essa força para que nós possamos agir e romper, mas nós precisamos estar dispostos. E nesse tempo aqui, quando eu tinha 17 anos, faz algum tempinho, não muito, né? Mas faz algum tempinho, e eu vejo assim que Deus já estava cuidando de mim, para que eu pudesse estar nesse lugar. E assim, nesse tempo que eu não dei importância, quantas coisas já se passaram na minha vida até eu me converter, até eu poder estar nesse lugar. E assim como os primeiros convidados ali, né, eles permitiram, né, que as suas preocupações cotidianas, né, se tornassem prioridades em sua vida. Assim como eu um dia, eu queria trabalhar, eu queria fazer festa, eu queria me divertir, e as coisas de Deus eu fui deixando. Foi quando, nessa data, dia 12 de agosto de 2012, que eu encontrei Jesus, né? E foi um divisor de águas, assim, na minha vida, assim, que eu deixei muito tempo isso passar. E se eu não tivesse dado tempo de eu me converter, né? Para onde que eu iria? E isso é uma questão, queridos, de prioridade, baseada nos valores terrenos, né? O que acontece é que aqueles que rejeitaram
o convite, eles acabaram ficando de fora do banquete. E foram substituídos, e foram colocado outro em seu lugar. O reino de Deus, ele não para, queridos. Essa parábola se encaixa também no chamado de Deus para as nossas vidas hoje. O reino de Deus, ele não para. Se nós rejeitamos o convite que Deus está fazendo para cada um de nós hoje, né, Deus coloca outro, né, porque o reino de Deus não para, o reino de Deus continua, sempre adiante, sempre avançando, né, como foi cantado aqui o louvor, né, o Coliseu não parou a igreja, né, nada para a igreja, né, então se nós dizer não, der uma resposta não para Jesus, né, nós temos todo esse livre-arbítrio, de aceitar ou de rejeitar esse chamado. Mas esse lugar, ele não vai ficar vazio, porque Deus, ele escolhe outro para ocupar esse lugar. E quem acaba perdendo somos nós mesmos. Se eu tivesse me convertido lá com 17 anos atrás, hoje eu te garanto que estaria bem melhor, né? Não teria tantas coisas para que eu pudesse consertar na minha vida. E vemos também, queridos, muitas pessoas, né, com um potencial incrível, né, para o ministério. Mas ainda estão sentados na cadeira de domingo a domingo, atrasando o chamado de Deus para a sua vida. Em Eclesiastes 11:4 diz assim, que quem olha para o vento nunca plantará, e o que olha para as nuvens não colherá. Aqui está falando se nós olharmos somente para as nossas condições, se nós olharmos somente para as nossas limitações, nós não vamos avançar naquilo que Deus já preparou para mim e para você, queridos. Então nós precisamos estar dispostos e disponíveis. Não precisamos, não podemos estar apenas dispostos ou apenas disponíveis, tem que ser os dois. Porque muitas vezes eu estou disposto, mas eu não estou disponível a servir o reino. Muitas vezes eu estou disponível, mas não estou disposto, né, a servir o reino. Então nós precisamos ter os dois. Precisamos estar dispostos e disponíveis para que isso aconteça no reino. Amém? Como eu falei, queridos, se existe uma pessoa mais improvável de estar nesse lugar, né, vocês estão olhando para ele hoje, né? Então, eu sempre fui uma pessoa tímida, uma pessoa, tipo assim, eu tinha bastante intimidade, tinha bastante amizades, né? Mas eu nunca fui de falar em público, eu nunca fui de expressar, até para contar a história, ou alguma piada, alguma coisa, sou o pior de todos, sou péssimo, não tenho nenhum jeito para isso, né? E quanto mais... Só que quando a gente fala da palavra de Deus, né, a gente leva uma coisa mais a sério, a gente tem esse temor e esse tremor de Deus sobre a nossa vida, para que a gente não suba aqui de qualquer maneira, para que a gente não fale qualquer coisa, porque a gente sabe que a gente está ministrando vidas, né? Alguma coisa que cair no coração de um irmão, que uma vida se salve, já é grande festa no céu. E aqui, queridos, não pensem, né, queridos, que por nós não responder nesse chamado, né, ele vai ficar esperando, nós sentir vontade, ou sentir aquele arrepio, né, para que nós possamos aceitar esse chamado. Então, o reino de Deus, ele não para, ele vai chamar outro. Aí nós com 10, 20, 30 anos de convertido, ainda continuamos sentados esperando, né, esperando dar aquela vontade de nós servir o reino. Então, queridos, nós, muitas vezes a gente vê muitos irmãozinhos aqui, né, que de repente está com um ano, né? Às vezes nem isso, já está ministrando vidas. Tem pessoas aqui que tem 6 meses, já está ministrando vidas, já está evangelizando, né? E muitas vezes a gente até se sente constrangido, né, com essa situação. E nós precisamos, queridos, sair da nossa zona de conforto, né? Nós precisamos sair dessa zona de conforto porque Jesus está voltando. E Ele espera que cada um de nós aqui faça a nossa parte. Ele espera que cada um de nós aqui possamos agir e trabalhar para o reino de Deus. Em Lucas 10:2 diz assim, que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Aqueles que ignoram, né, o convite para o banquete e escolheram a viver suas próprias vidas como bem querem. Deus respeita, queridos, a minha e a sua escolha. Deus, Ele não invade a nossa privacidade. Assim como nós escolhemos muitas coisas na vida, querido, nós precisamos tomar uma decisão do que nós queremos para a nossa eternidade, né? Porque aqui nós passamos um curto período de tempo, como eu já disse, mas a eternidade é eterna, é algo que não acaba nunca mais, né? É algo que nós vamos viver com Jesus para sempre, amém, queridos? Poucos disseram amém aí, acho que é. Amém, queridos?
Ah, bom, pensei que a metade não queria ir. Ai, querido. Quem tem que tomar essa decisão, querido, então somos nós. Somos eu e você, não é o pastor, não é o nosso líder, né? Então assim será, né, o julgamento de Deus, né, para aqueles que escolheram, né, a rejeitar a Cristo. Eles terão uma escolha confirmada e nunca vão experimentar, né, aquela alegria do céu. Nunca vão experimentar em estar com Jesus sentado à mesa com Ele, porque eles escolheram dizer não, né? E como eu já falei, a nossa escolha, Deus, Ele respeita, né? Ele respeita as nossas decisões, né? E o homem que estava determinado, né, a fazer o banquete, porque já tinha tudo preparado. Quantas vezes, queridos, nós preparamos um ambiente, né, para receber nossos convidados? Muitas vezes quem tem cela, muitas vezes a gente prepara um ambiente, né, para preparar a cela, de repente os convidados não chegam, né? A gente fica muito triste com tudo isso, né? Nós passamos por algumas vezes a gente ter preparado célula, e prepara o chazinho, e prepara a bolachinha, e de repente, cadê o povo, né? Mas é decisão de cada um, como eu falei, né? São as prioridades que a gente tá falando e colocando, né, para o reino de Deus. Então aqui, queridos, aqui esse Senhor que Ele fala que havia assentos vagos e Ele estava determinado a preenchê-los, né? Se os convidados não quisessem, Ele procuraria aqueles que apreciariam a proposta de estar naquele lugar. Aqueles que eram os pobres, os coxos, os aleijados e os cegos. Aquelas pessoas mais improváveis da sociedade estariam naquele lugar. Jesus, né, Ele estava alcançando aqueles que de alguma forma estavam rejeitados. Aquelas pessoas improváveis, rejeitados, que ninguém queria, a sociedade não queria saber daquelas pessoas. E em João 1,11, Jesus diz assim, ó, nos diz que Jesus veio para os seus e eles não o receberam. Então Jesus veio para os seus e eles não o receberam. Aqui Jesus está falando da parte dos fariseus, que na época, né, os mestres da lei da época, eles rejeitaram a mensagem que Jesus trazia. Então Ele voltou a sua atenção para aqueles que queriam ouvir a mensagem dele, não para aqueles que estavam ali. É como eu falei, Jesus, Ele ministrava a multidão só queria o quê? O pão. A multidão queria ver os sinais e milagres que Jesus fazia, mas não estavam dispostos a pagar um preço, né, para estar naquele lugar que Jesus estaria. Não estariam dispostos a estar naquele lugar para pagar com suas próprias vidas, né, como fizeram os 12, né, os 12 apóstolos que morreram, né, os mártires, né, da igreja. E frequentemente, né, os pobres, os cegos, os aleijados, os cobradores de impostos, os pecadores, aqueles que os líderes religiosos rejeitaram, eram aceitos por Jesus em seu banquete. Jesus, quando os leprosos eram rejeitados, eles tinham que falar de longe, né, que eles eram leprosos, né? Jesus foi lá nos 10 leprosos, Ele abraçou os leprosos, né, curou os leprosos, né? E quantos que voltaram? Um só voltou daqueles 10, né? E Jesus pergunta, cadê os 9? Não foram os 10 curados? Então muitas vezes nós agimos dessa forma, queridos. Muitas vezes nós agimos até onde nos convém. Muitas vezes nós agimos até onde convém eu estar para que eu seja beneficiado. Mas muitas vezes a gente tem que olhar com os olhos de Jesus, né? Para que Jesus seja exaltado, para que as palavras de Jesus estejam no nosso coração e que nós possamos viver aquilo que Ele tem para cada um de nós. E Jesus, Ele não tinha preconceito com pessoas, queridos. Jesus, Ele confrontava o pecado e por isso Ele não era aceito pelos mestres da lei, pelos fariseus, porque Ele confrontava o pecado, assim como João Batista. João Batista confrontou Herodes, né? Herodes mandou cortar a cabeça dele, né? Então, muitas vezes a nossa vida é assim. E a mensagem básica, queridos, da parábola da grande ceia, né? O banquete, podia se expressar dessa forma assim, ó. A tragédia da rejeição judaica de Cristo abriu a porta da salvação para os gentios, né? A bênção do reino, né, estão ao alcance de todos os que se achegarem a Cristo pela fé. Então, embora esta seja uma mensagem difícil para aqueles que se recusaram a comparecer, né, nessa festa, é uma celebração para muitos de nós hoje, que recebemos o convite para esse banquete. Quais eram, né, os muitos convidados pelo que o Senhor da casa queria dar esse banquete? Não há dúvida que o chamado, os primeiros chamados ali, se refere em primeiro lugar ao povo judeu, povo da época, né?
E os servos que saíram em primeiro convite, ele simboliza os que Deus comissionou para chamar os judeus, a fim de que eles preparassem para a nova vinda do Messias. E os profetas do Antigo Testamento, né, e João Batista, eles rogavam, né, as autoridades daquele tempo de Israel para que repassassem, para que preparassem para a festa que em breve aconteceria, que seria a vinda do Messias. E nós podemos ver aqui, queridos, nessa passagem, né, que muitas vezes nós recebemos esse convite e muitas vezes nós não damos tanta importância, assim como eu falei que eu com 17 anos, eu não dei importância para esse convite que eu recebi um dia. E hoje eu até me emociono muitas vezes assim, que se eu tivesse recebido aquele convite, o amor de Jesus, né, estaria sobre a minha vida e com certeza eu estaria ganhando muitas vidas para Jesus. Mas eles, esse pessoal, né, os judeus, eles ignoraram o convite. Então a oferta foi feita aos gentios que aceitaram o convite, como revela o livro de Atos. Quando a gente olha lá a parte de... Porque toda a família lá da guarda, né, guarda imperial lá que foram... foi todos eles batizados. Então está em livro de Atos. E da mesma forma, né, que a parábola da figueira, né, essa grande ceia, ela foi uma narrativa do julgamento, né, sobre a nação escolhida por Deus. Nessa primeira parábola mencionada, o julgamento veio na mensagem da destruição de Israel, como uma nação, e profetizou uma condenação que somente por um arrependimento daquele povo poderia desviar a ira de Deus. E na outra parábola, né, o julgamento ele tem a imagem da exclusão das bênçãos, né, da graça de Deus, e nenhuma esperança, né, se oferece sobre alguma oportunidade no reino. A ceia ela é uma figura da rica graça, né, que deve estar para alcançar os homens por meio de Cristo. Os judeus são os que Deus escolheu para serem os primeiros a participar dela. Então não existia, eram os judeus e os gentios, né? Então, em primeiro lugar, ele chama a primeira promessa da graça estava para vir para os judeus, né? Que tinham essa promessa já desde o início. Em contraste, os gentios que não estavam incluídos nesse contexto, onde todos se submetiam, né, aos religiosos da época, e essa condição de terem a promessa da graça, os judeus usavam aos rejeitados dentre os gentios, apenas para dizer que eles eram os privilegiados, a fim de demonstrar superioridade sobre todos os outros povos. Então, os judeus nessa época, eles se sentiam os top, né? Os judeus, os mestres da lei, eles se sentiam que eram acima de todos, né? Então eles se sentiam até acima de Jesus, né? Na época, né? Então nós podemos ver que o segundo chamado, né? O sinal que representa a realização da graça, né? Que é o convite efetivo de Cristo para o reino, que não é desse mundo. E isso nos deixaram de lado, né, por causa da exigência de arrependimento, fé, desprendimento das coisas desse mundo e a consagração de outros deuses pagãos. Então, por isso que eles não foram aceitos, né? Não foram aceitos por isso que Jesus ele buscou os gentios, que somos nós, somos eu e você hoje, que podemos desfrutar das bênçãos que Deus tem. Porque o primeiro foi rejeitado pelos judeus, né? Então, o lugar do reino, né, prometido de Deus, né, que eles rejeitaram, é tirado deles e dado a outros, que até mesmo aos rejeitados dentre os gentios, que somos nós hoje. Então, se os judeus tivessem aceito, né, essa mensagem, se eles tivessem aceito a vinda de Jesus, né, tem judeu que espera a vinda de Jesus até hoje, né? O calendário judaico é diferente do nosso, é um calendário que dá sequência, né, desde o início, né? Então, quando Jesus veio, ele teve uma diferença daqui para frente, né? Então, quer dizer, nós paramos lá e continuamos, né, antes de Cristo e depois de Cristo, onde tem uma determinada divisão ali de datas, né? E as pessoas que dão desculpas para não vir ao banquete, queridos, infelizmente, para elas e para Jesus não separam o tempo com Deus e as atividades do dia a dia. Muitas vezes nós precisamos ter esse tempo de relacionamento,
e separar esse tempo com Deus, né, para ver o que Deus quer falar para as nossas vidas, o que Deus quer falar conosco no dia de hoje, né? E quando nós tiramos esse tempo com Deus, né, o nosso fardo ele se torna leve, as nossas situações são resolvidas. Muitas vezes, quando nós queremos agir pela força do nosso braço, nós cansamos, nós desgastamos daquilo que Deus quer fazer. Traga teu fardo que leva ao meu, né? Então, se nós colocar o nosso fardo, tocar de fardo com Jesus, ele vai resolver os nossos problemas, assim como ele disse, né, em Mateus 11:28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, Jesus ele tem uma promessa de trocar de fardo conosco. Querido, se o teu fardo está pesado, coloca para Jesus que ele vai resolver o teu problema. É uma situação que muitas vezes nós colocamos para Jesus, mas de repente nós tomamos de novo. Nós colocamos na mão de Jesus, de repente nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. É como essa desculpa, dos três exemplos, né, de desculpas dos dados da parábola da grande ceia, né? Dois dizem respeito à aquisição de bens, né? O primeiro dá exemplo que recusa o convite porque acabou de comprar um campo, o outro acabou de comprar as juntas de boi, né? Então, uma vida agitada e próspera exige um agendamento com base em valores, né? Tudo em nossa vida, né, é uma questão de prioridade, né? Como falamos no início que a prioridade de muitos é o dinheiro, é o lazer, são as riquezas, né? Coisas terrenas, e se esquecem que estamos aqui por um curto período de tempo, que um dia tudo isso passa. Nós precisamos ansiar, e nós temos que ansiar um dia estar na eternidade com Jesus, porque e o terceiro exemplo ali que fala, né, que ele fala que acabou de se casar, né, então ele não poderia ir, né? Então, queridos, ter bens e dinheiro e se casar não é errado. Muitas vezes é errado a gente colocar todas essas coisas no lugar de Deus. As prioridades nossas estão invertidas muitas vezes, porque tudo aquilo que a gente coloca na frente de Deus é algo que a gente vai, um dia a gente acaba perdendo e a gente vai se frustrar com tudo isso. Tudo que a gente coloca na frente de Deus é idolatria, e a idolatria não faz parte das coisas que Deus quer para as nossas vidas. Muitas vezes a gente fala que idolatria, muitas vezes é só aquilo que, é só santos e imagens. Não, queridos, idolatria é tudo aquilo que a gente coloca na frente de Deus. É aquilo que a gente, seja viagem, dinheiro, filho, esposa, esposo, né? Então Deus tem que ser o primeiro lugar em nossas vidas, para que todas as demais coisas sejam acrescentadas. E o que a gente vê muitas vezes? As pessoas colocando as coisas na frente de Deus, né? Deixa eu ver se dá tempo de eu falar aqui. Queridos, eu tenho um testemunho que não é bonito, né? Não é bonito, porque já vou falando, né, que não é bonito. É um testemunho assim que a idolatria, muitas vezes para o homem é carro, que era o meu caso, né? Eu tinha um carro que eu idolatrava muito o meu carro. Eu achava que quando eu estava no meu carro, estava satisfeito com tudo, e tudo aquilo estava perfeito, né, na minha vida. Só que esse carro, ele veio me trazendo algumas dificuldades espirituais, vamos dizer assim. Veio me deixando distante das coisas que Deus tinha para a minha vida. Foi quando eu estava, o tempo que era ali na frente ainda o templo, né, e um irmão chegou e me perguntou se a BMW que estava estacionada no estacionamento era minha. Só que não era minha, né? Claro que não. Mas eu tinha outro carro bom também. E esse rapaz falou assim: deixou aí, irmão, teu carro estacionado. Eu falei: pois não deu para guardar, vou deixar aqui mesmo e tal, né? E naquilo o Espírito Santo já me constrangeu com essa situação. Porque quando a gente menos espera, o Espírito Santo ele nos constrange. O Espírito Santo me mostrou, eu já tinha vendido esse meu carro, né? O Espírito Santo me constrangeu assim: viu, tá vendo por que você não está com o teu carro hoje? Eu falei: não, senhor, por quê? E nós estávamos na porta, trabalhando na porta, eu com a minha esposa. Eu falei: não, porque daí o Espírito Santo me tocou assim: porque eu não quero que o meu filho vá para o inferno por causa de um carro. Então aquilo lá estava sendo idolatria na minha vida. Então, tipo assim, não que Deus quer nos castigar, não que Deus quer tirar o que nós temos. Não, Ele quer que nós sirvamos a Ele, né? Ele quer que nós tenhamos tempo com Ele. E aquele carro, para mim, estava me distanciando daquilo que Deus tinha para a minha vida.
Então eu vejo assim que Deus, Ele tem o seu jeito, Ele tem o seu jeito de trabalhar com cada um de nós. De repente, querido, teu distanciamento de Deus, de repente não seja o teu carro, mas de repente é teu marido, é tua esposa, é teu filho. De repente o distanciamento de Deus da tua vida são viagens, são dinheiro, né? Eu não sei, né? Eu não sei. Eu estou falando só um testemunho que o Espírito Santo estava me trazendo. Eu não tinha nem marcado isso para falar, mas eu senti que o Espírito Santo para mim falar essa realidade que aconteceu na minha vida. Então, muitas vezes a gente tem que tomar muito cuidado, né, com aquilo que está nos distanciando de Deus, aquilo que está nos distanciando daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Então, nós precisamos estar sensíveis, né, para que nós possamos ter uma eternidade com Ele. Amém, queridos? Falei que não era bonito, viu? Em Lucas 13, 23 diz assim, ó: foi quando alguém lhe indagou: Senhor, haverão de ser poucos os salvos? E ele lhe exortou: esforçai-vos por adentrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. Aqui, queridos, nós vemos aqui que o nosso espaço, a nossa régua é meio curta, né, para a gente poder estar no reino de Deus, para a gente adentrar ao reino de Deus. Porque aqui ele fala para a gente entrar pela porta estreita. Por que não pela porta larga? Porque pela porta larga muitos vão entrar, né? Então, quer dizer, e a gente tem que ansiar por esse desejo de estar na porta estreita. É algo que nos custa, muitas vezes nos custa muito a gente se abnegar de muitas situações da nossa vida. Muitas vezes a gente precisa se abnegar de muitas festas, muitas piadas, né? A gente tem que cortar muitas coisas na nossa vida para que nós possamos estar nesse lugar onde Jesus quer para as nossas vidas. E a porta é estreita, queridos. E diz em Gênesis 7,16 diz assim, que Deus fechou a porta da arca de Noé, lembrando que a salvação é um dom de Deus. Então nós precisamos ver aqui que Deus é que fecha as portas. Muitas vezes, com as nossas atitudes, Deus, Ele não permite que nós hajamos, que nós não prossigamos da mesma forma que nós estamos. A palavra de Deus diz, vinde como estás, né? Venham como estão, né? Mas não vamos permanecer como estamos. Eu digo assim que eu não nasci num lar cristão. Eu vim para Jesus com 42 anos, né? Então eu não nasci num lar cristão. Eu vejo assim que eu sou o primeiro da minha família a ser um cristão. Para mim foi muito difícil assim eu largar, tirar certas manias da minha vida, porque eu já estava acostumado desde pequeno num ritmo. Mas é possível, quando Jesus entra na nossa vida, nós colocamos Jesus em primeiro lugar. Nós não queremos envergonhar e entristecer o Espírito Santo, como diz a palavra. Então, quando nós se convertemos de verdade, a nossa vida muda totalmente. A nossa vida não é mais a mesma quando nós éramos do mundo, como seria o meu caso, né? Que nem eu me converti com 42 anos e eu tive muitas coisas para me resolver até nós se tornar, né, onde nós estamos hoje. Em Mateus 22:14 diz assim: portanto, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? Aqui é para nós ver, né, que a multidão vai ser chamada, mas e quem que vai ser escolhido? Simplesmente aquele que se abnegar das suas más condutas, né, como diz a palavra, né? Então, queridos, o banquete, né, ele simboliza o reino de Deus. É um lugar, né, de comunhão, de alegria e de paz, né? Os primeiros convidados que rejeitaram, né, o convite são aqueles que, mesmo sendo os primeiros a serem chamados, eles se recusaram, né, ao chamado de viver e procuraram e decidiram viver suas vidas mundanas. É como eu falei aqui no começo, dando prioridade, né, às coisas desse mundo, que um dia vai ficar tudo aqui. E por outro lado, né, os excluídos, né, que são os convidados que representam aqueles que, embora marginalizados pela sociedade, né, são acolhidos, né, por Deus, né? Isso nos mostra que Deus, Jesus, ele não faz acepção de pessoas, ele chama a todos, né? Mas nem todos aceitam o chamado, porque esse chamado custa muitas vezes. Como a gente sempre fala, a gente é vigiado em todo o tempo, né? A gente é vigiado, muitas vezes, onde eu trabalhava,
né? Muitas vezes as pessoas falam assim, se você der um deslize, as pessoas vão falar assim, ué, mas você não é crente, né? Aconteceu uma situação assim que uma pessoa onde eu trabalhava, ela me perguntou assim, Vladimir, eu pedi um favor para você. Eu falei, pode pedir, não sei se eu vou fazer, né, mas peça. Daí ela falou assim, não, é que eu preciso sair, eu preciso comprar cigarro, eu estou sem cigarro. Você vai para mim? Eu falei, não, claro que não, né? Quer dizer, as pessoas vão testar de tudo que é jeito e maneira, né? As pessoas vão ofertar, muitas vezes, Satanás ele usa, né, das pessoas para nos afrontar, muitas vezes Satanás usa das pessoas, né, para nos envergonhar, só que por isso que nós precisamos estar sempre sensíveis àquilo que Deus quer fazer na nossa vida, para que Jesus não seja envergonhado com as nossas atitudes. Então nós precisamos viver, né, viver aquilo que Deus quer para a nossa vida. E Deus quer que todos nós estejamos com Ele no céu um dia e desfrutem das bênçãos do Senhor nessa terra, né? A palavra de Deus diz que nós vivemos nesse mundo para comer o melhor dessa terra. Então, Jesus, Ele quer que nós vivamos bem, né? Muitas vezes a gente pensa assim que viver bem é viver no mundo, né? Que nem nós que não era crente, nós desfrutava muito de festas, né? Muitas vezes, no meu caso, né, eu ia para bebedeira, né? Então achava que isso aí era alegria, né? É uma alegria momentânea, que uma hora tudo acaba, né? Quando você entra para dentro da tua casa, é você sozinho e Deus, né? E o que Deus tem falado a teu respeito, né? Deus tem se agradado da sua conduta, né? Muitas vezes eu vejo assim que não, né? Muitas vezes a gente precisa se policiar em todas essas situações para que Jesus não seja envergonhado. E queridos, para nós ir para os finalmente, né? Quero ler João 14, do 1 ao 3. É um versículo muito conhecido, tem até uma canção, né? Desse versículo, né? Que diz assim, ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não o teria dito. Vou preparar-vos um lugar, e se não for e vos preparar lugar, irei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Amém, queridos? Queridos, essa passagem nos diz que Jesus foi preparar um lugar para que nós estivéssemos com Ele um dia, né? Agora que desculpas que nós vamos dar, né? Para não estar nesse lugar, nesse grande banquete, que Jesus já preparou um lugar, já preparou um banquete, né? E qual que vai ser a nossa resposta para Ele nessa manhã? Qual que vai ser a nossa resposta? Como eu falei, nós temos o livre-arbítrio de dizer sim ou não, né? A resposta é que cada um de nós que nós vamos dar, vai refletir na eternidade. Nós precisamos entender que tudo, né, o que nós fazemos é para que Jesus seja exaltado, que a presença dele seja sobre as nossas vidas todos os dias. Eu queria convidar você, se essa palavra fez sentido para você, querido, né? Se essa palavra fez sentido para você, eu queria estar orando com você nessa manhã, para que o Espírito Santo possa estar agindo, né, neste lugar. O Espírito Santo possa estar constrangendo o nosso coração. Por mais que talvez essa palavra não pude expressar, né, da forma como seria melhor, mas que o Espírito Santo esteja constrangendo cada um, né, para que possamos estar neste lugar, nesse banquete que o Senhor já preparou para mim e para você. Jesus, ele não tem pessoas escolhidas, prediletas, né? Já não tem preferidos, né? Ele escolheu a todos. A palavra de Deus diz que Ele quer que todos nós se salvem. Ele quer estar com todos nós um dia. Ele quer que todos nós sejamos um dia diante dEle, para que a alegria do Senhor seja completa. Ele quer falar, entra, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Eu queria convidar você, que de repente você não fez essa oração, de
De repente você está longe dos caminhos do Senhor, ou você quer se reconciliar com o Senhor nessa manhã. De repente essa palavra falou ao teu coração que alguma coisa você precisa mudar, alguma atitude. De repente você precisa mudar alguma atitude que você tem no teu coração. Muitas vezes nem você mesmo sabe, mas peça para o Espírito Santo estar te direcionando nesse caminho, porque a eternidade é certa, queridos. A eternidade é certa. Um dia, se Jesus não voltar logo, nós vamos. E para onde que nós vamos? Pedro falou para Jesus, né? Para onde iremos nós? Se só tu tem as palavras de vida eterna. Então nós precisamos ter essa consciência de que nós precisamos de Jesus. Ele é nosso único Senhor e Salvador de nossas vidas. Não existe outro, querido. Só Ele pode nos dar salvação. Foi Ele que pagou um alto preço para que nós estivéssemos aqui hoje. Amém, queridos? Vamos curvar nossa cabeça por um momento, enquanto eles vão tocar uma canção.